Um exame inédito tava para acontecer, cara. Era um exame que ia ser aplicado dessa vez, podemos dizer que foi o exame mais cruel de todos que a gente já viu. É um exame que não tinha como ninguém, né, escapar disso daí, não tinha como sair ileso. Era exatamente no qual uma turma deveria escolher alguém para ser expulso. Foi simplesmente incrível como tudo se desenrolou no meio dessa história. Por isso que eu vim aqui para contar para vocês cada coisa que aconteceu, cada coisa que o Kiyotaka fez, que a Arisu fez, todas as outras turmas fizeram, né? Lógico que os nossos gênios entraram de novo no campo de batalha para bolar uma estratégia sinistra e, infelizmente, alguém teve que ser expulso. Quem será que foi? Vamos descobrir isso já já, bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cara. Depois de uma série de exames que tinham se passado, era surpreendente todos terem passado disso tudo. Ninguém tinha sido expulso até o momento, algo que era inédito de se acontecer. Mas, notavelmente, o Sudo mostrou a maior melhoria de todos, né? Enquanto o Koenji manteve o seu segundo lugar da turma aí, aparentemente sem estudar nada. A Shabashira teve um tom muito mais caloroso em relação à classe e expressou sua própria curiosidade de o quão longe que eles chegariam, né? Depois de tudo ter se passado e nenhum deles ter sido expulso. Dito isso, ela até falou para eles não serem totalmente confiantes, porque isso estava muito abaixo dos padrões do exame de nível nacional, que era algo muito mais significativo que estava chegando no horizonte deles lá, que trouxe a gente diretamente para o outro exame especial, que estava anunciado por um tempo depois, que era o exame especial final. Hirata incentivou toda a turma a trabalhar duro, continuar firme e forte para o último exame do ano, para que eles pudessem chegar à classe A sem que ninguém fosse expulso. Imagina só uma coisa tão inédita quanto essa. Só que depois disso foi anunciado para eles que, mano, esse exame especial nunca tinha sido realizado antes. Foi literalmente a primeira vez na história da escola inteira que nenhum aluno foi expulso até aquele momento. Normalmente a taxa de reprovação que a gente pode dizer do exame era relacionada a 3% mais ou menos, mas era muito difícil você reduzir essa porcentagem para 0%. O nome do exame que a gente vai falar era o The Class Pool, e os detalhes eram simples de se falar. Os alunos teriam os seus votos de elogio para outros alunos de outras turmas. Mesmo que um aluno seja odiado o suficiente por todo mundo da sua turma, se ele recebesse votos de elogios de outra turma, ele ainda assim seria salvo de ser expulso. Os vencedores receberiam ainda pontos de proteção, e esses pontos de proteção era algo que simplesmente invalidava as expulsões. Por exemplo, se você reprovar um exame, você não seria expulso por causa do seu ponto de proteção. Um ponto de proteção, inclusive, era intransferível e quase equivalente a 20 milhões de pontos privados, então era muita coisa. As regras dos votos e elogios eram o seguinte: a gente tinha elogios, críticas, e os dois interferem entre si. Os elogios salvam as pessoas, e as críticas, as censuras, é de fato o que faz as pessoas serem tiradas das suas turmas. Não podia ter autovotação, então não dava para você votar em si mesmo, e não tinha como você nomear a mesma pessoa mais de uma vez. E quando foi anunciado, o próprio Koenji e o Sudo começaram a discutir de quem tinha sido mais útil para a classe antes do Hirata chegar lá e intervir neles. Durante a hora do almoço, então, o grupo do Ayano Koji fez o quê? E decidiu se reunir, mano, fazer uma reunião no refeitório depois do almoço para discutir sobre esse exame especial. A Sakura estava ansiosa por um deles pelo menos ser salvo disso tudo. E o Kimura sugeriu que eles pudessem trabalhar juntos para poder evitar que algum deles chegue por último nisso aí e acabe sendo tirado da turma. Só que a preocupação de Miyake, na verdade, era o quê? A criação de grupos maiores. Keisei os aconselhava a não se destacar. Por quê? Porque isso podia causar problemas. Chamar a atenção de si mesmo para outras pessoas não seria uma estratégia tão adequada para o momento. Na verdade, eles teriam que pensar numa estratégia diferente. Eles também discutiram alguns possíveis candidatos para votos de críticas, como por exemplo o Koenji, sendo o possível candidato para a turma deles. Só que a Airer comentou o seguinte: o Koenji estava contribuindo para as aulas. Eles então viam como o Ryuen, que estava sentado sozinho lendo um livro, que estava passando literalmente uma imagem de que não faria nada para se proteger. A Horikita até foi lá, perguntou pro Ryuen sobre os seus planos, mas foi ridicularizada por ele. Ele respondeu até com uma risada lá de aceitação e tal, porque ele sabia que ele era um possível candidato a ser expulso. A Kei ligou pro Kiyotaka de noite, naquela mesma noite do exame, para eles discutirem um pouco sobre isso. E o Kiyotaka pediu pra Kei para contar a ele se ela encontrasse alguém que estava consolidado no poder para atingir outra pessoa, né? E acabar literalmente expulsando essa pessoa aí. Ele não pretendia envolver ela profundamente na operação de votação, mas ele tinha que ter alguma preparação, né? Alguns olhos por aí para imprevistos que viessem a acontecer. Então ele sempre estava observando os movimentos da votação para lá e para cá. Nosso Kiyotaka sempre observador, né?
No dia do exame, a maioria da turma resolveu as suas próprias situações. A classe A escolheu o Katsuragi, enquanto a classe D escolheu o Ryuen para expulsão. A classe B estava se movendo com base de que ninguém seria expulso por parte dela. No entanto, não tinha garantias absolutas nesse exame de que até mesmo os resultados fossem publicados de que ninguém seria expulso. Suzune perguntava então para o Kiyotaka realmente se ele ficou à margem aí, apesar dele estar em perigo, porque ela sabia que ele poderia ser expulso, porque ninguém da turma ali, né, tinha muitas pessoas que queriam fazer ele ser expulso. Em troca, ela perguntou se parecia que ele fez alguma coisa aí pela qual ele responde pra ela, que pelo menos não na superfície, né? Nosso Kiyotaka não trabalha na superfície, ele trabalha no fundo do oceano, né? Atrás da cortina ali, brincando, pá. Então eles até brincam um com o outro, ela falando, seria muito estranho se eu tivesse te salvado e você simplesmente fosse expulso e tal, porque o Kiyotaka já tinha falado pra ela que quem salvou ele foi a Kurikita. E não necessariamente foi, na verdade foi uma outra pessoa numa jogada que teve aí. Quebrando esse silêncio então que envolvia os dois, o Hirata reuniu a atenção deles e pediu desculpas pra Kurikita por ser um cara que simplesmente teve um comportamento muito escroto no dia anterior, né? Não foi um comportamento legal. Ele anunciava que ia rescindir o seu voto de censura contra ela, porque ela era uma pessoa vital para a classe. A Suzune ficou simplesmente estupefata com a proposta ridícula, mas o Yamauchi, por exemplo, apoiou essa decisão. O Kiyotaka achava que Yamauchi provavelmente contatou Hirata de alguma forma no dia anterior e implorou para que ele não quisesse desistir. Também poderia ser uma das razões pela qual o Hirata estabeleceu uma vontade de sair do colégio. Quando algumas das garotas expressaram a sua oposição, o Hirata mesmo declarou que odiava todas elas e que simplesmente as pressionava a escolher a opção mais fácil para tudo, porque seria muito mais simples expulsar ele. Depois de um longo silêncio então, a Shabashira chegou na sala de aula e anunciou o início dos exames. Cada aluno foi chamado, sozinho lá pelos seus nomes, votaram individualmente e saíram de lá da votação. Os resultados então foram anunciados posteriormente em cada turma. Na classe A, quem recebeu o maior voto de todos foi a Arisu, número de votos de elogios, que são os votos bons, totalizando 36 votos. Enquanto isso, aqueles que se reuniram os maiores votos de crítica seriam imediatamente expulsos do colégio. Pessoas com os votos mais baixos eram Totsuka, com 36 votos de censura, e isso fez o Katsuragi levantar a voz, cara, e se levantar, inclusive, enquanto o próprio Totsuka estava em completa descrença do que estava acontecendo. Mashima confirmou que o Katsuragi foi quem obteve alguns votos de elogio, que foi salvo da expulsão. Então, porra, ele não tinha nem o que reclamar. O Katsuragi instantaneamente sabia que era um dos seus esquemas que confrontava diretamente a Arisu sobre uma ameaça anterior de se livrar dele. Arisu explica que é apenas uma simples mentira para ele que ela foi dita, porque o Katsuragi seria muito mais útil para a classe A do que Totsuka. Então também confirmou-se que ele não era o alvo dela em primeiro lugar, ela não cobriram mais de 20 milhões de pontos necessários para poder reverter a expulsão. Então a Arisu argumentou o seguinte: seria contra-intuitivo expulsar alguém que ainda tinha uso para ela, uso aí para a turma, enquanto ela declarava que esse exame era perfeito para descartar as pessoas desnecessárias. Literalmente. Katsuragi ficou sem palavras com isso, sendo incapaz de refutar o que ela disse. Aliás, nem eu conseguiria refutar, ninguém refutaria isso. As pessoas que iriam sair seriam as pessoas que relativamente ajudariam menos mesmo, não ia dar em nada. E de curiosidade, quando a gente volta para a classe C agora, onde reside o Kiyotaka, as coisas ficaram tensas. Na classe C, Yamauchi estava se movendo ansiosamente, mas ainda assim mantinha um sorriso estranho, quando o Koenji provocou ele, dizendo que muitas pessoas usaram o seu voto de censura nele mesmo. Cara, o Hirata interrompeu dizendo que ele mesmo seria expulso, porque ele pediu pra todo mundo. Então o Koenji volta a atenção pra ele e solta a grande bomba. O Koenji revela que a garota da sua classe enviou uma mensagem de antemão dizendo a todos, exceto o próprio Hirata e Yamauchi, para não votarem negativamente contra o Hirata. Ou seja, não importa o que ele dissesse, ele não ia ser expulso, que era provável que ele se sacrificasse mesmo. Assim, com esse ato nobre, era muito mais provável que ele recebesse votos de elogio do que votos de censura. O Hirata permaneceu sem palavras, porque o plano dele falhou completamente mesmo antes de começar. A Horikita falou então com o Kiyotaka, comentando que ele era uma pessoa que estava terrivelmente composto e parecia ter previsto esse resultado no final das contas. Mentira não era, O Koenji até interpôs, afirmando que, abertamente para Yamauchi, era o único que deveria estar preocupado nisso, porque ele era o mais provável de todos de ser expulso.
Yamauchi finalmente divulgou então que Arisu prometeu a ele os votos de louvor da classe A e que ele não seria expulso mesmo porque ele teria 30 desses votos contra qualquer outra pessoa. E afirma arrogantemente que não precisava se preocupar, porque muitos outros estavam de fato no lugar dele para expulsão. Então, embora ele tenha levantado os braços na esperança da vitória, o Koenji apontou que ele estava tremendo de uma promessa verbal, mano. Simplesmente não teve nada escrito ou nenhuma prova disso. Guarda essa informação que vai ser interessante. A Shabashira então chegou anunciando os resultados, começando com os 3 primeiros a receberem mais votos de elogios. O terceiro e o segundo lugar são respectivamente Kushida e o próprio Hirata. Então, mano, o primeiro lugar é de quem? Kiyotaka Yanokoji, mano. Yamauchi era o primeiro a reagir achando os resultados absurdos, porque a Shabashira confirmava novamente que o Kiyotaka tinha recebido 42 votos. Não foi da turma dele, na verdade a Suzune não conseguiu esconder que era uma surpresa pra ela e perguntou o que ele fez por trás. Só que, cara, ele recebendo mais votos de todos os alunos não foi da sala dele, foi de outras salas. Mesmo que uma outra sala tenha votado por unanimidade dele, ele não fez nada. Isso acabou internalizando que a Arisu fez tudo sozinha. Entendeu? A Shabashira então anunciou que o mais votado por críticas era Yamauchi com 33 votos. Perdeu o seu argumento aí, começou a falar que a própria Arisu prometeu dar votos de louvor pra ele, no entanto a Shabashira pediu provas. E é aquilo que a gente falou, para guardar a informação, não tinha provas. Não tinha como ele fornecer nada além de uma promessa verbal. Apenas ele próprio ouviu isso, não tinha nem testemunha. E a Shabashira ordenou então que ele saísse, mas ele não se mexeu 1 centímetro do lugar. O Koenji começou a sacanear o Yamauchi, zombar dele por ele ter se enganado, né? Literalmente era um cara patético até o fim. A Shabashira interveio e levou o Yamauchi pra fora, né? Ele agora tava quebrado. A barreira dele, tudo que tava na cabeça dele, mano, simplesmente já era. O Kiyotaka observava aí a classe inteira, né? E notava que a atmosfera ficou solene depois dessa expulsão. E a Horikita afirmou, inclusive, que o Hirata era mais louco do que ela imaginou, porque ele estava completamente imóvel naquele lugar. E, mano, depois de ter chegado lá e falado, vota em mim, tá ligado? Quando o Kiyotaka se virou pra sair, ele parou na frente do Koenji, comentando que ele não esperava ver o Koenji ali agir por sua classe de fato. Só que a resposta foi que ele cooperou para evitar a expulsão. O Kiyotaka diz que estava se referindo como o Koenji estava concentrando todo o ódio do Yamauchi nele mesmo. Para os outros, isso poderia parecer que ele estava intimidando o Yamauchi e tal, embora o Koenji afirmasse que, na verdade, ele queria ver uma figura feia desaparecer o mais rápido possível. Porque ele achava o cara feio, mano. Quando o Kiyotaka saiu da sala de aula, a Horikita seguiu ele, agarrou ele pelo braço e tal, e ela perguntou como que ele antecipou isso tudo. Mas ele ignorou, dizendo que estava indo para casa e não participou explicitamente de nada. Literalmente, a Horikita ficou paralisada, mas não conseguia perguntar se foi ele quem contou ao seu irmão toda a conexão entre a Arisu e Yamauchi. E depois dele descer as escadas, ele ponderou um pouquinho sobre a estratégia da Arisu. Quando a Arisu propôs uma trégua temporada, ele já tinha 90% de certeza de que ele não seria expulso. Por quê? A Arisu queria lutar com ele de uma forma mais direta, né? Um contra o outro. E acima de tudo, o Kiyotaka sabia que ela queria derrotar ele de uma forma justa e tática. Não faria sentido ela pedir uma trégua e ele ser expulso ainda assim. Então, mano, ela já sabia que não ia rolar isso. Ao mesmo tempo, ela fez o Yamauchi tentar descaradamente expulsar o Kiyotaka, o que só serviria para diminuir a sua classificação na classe C e tornar ele o vilão, cara. Para compensar isso, qualquer prejuízo para o Kiyotaka, ela usou a classe A para poder invalidar qualquer voto de censura que ele pudesse ter recebido por causa do Yamauchi. Então, ele mesmo que reconheceu como ela só passou por tudo isso, todo esse problema, apenas para poder se livrar do Yamauchi. Na classe D, por exemplo, Manabe desistiu, enquanto a classe B conseguiu não perder ninguém dali de dentro. Então, basicamente, a única classe que saiu impune de sair, como a gente comentou lá no início, foi a classe B. Katsuragi e Ryuen apareceram, então, enquanto conversavam sobre os resultados. O Katsuragi ficou surpreso pelo Ryuen não ter sido expulso, apesar deles pensarem, literalmente, que ele era o alvo mais provável. O Ryuen compartilhou, ele mesmo ficou surpreso porque ele não foi expulso. Ele falou que não ia fazer nada pra isso. Ele acrescentou também que a Arisu tinha feito algo interessante cortando o único apoiador de Katsuragi, resultando na sua completa perda de espírito. Só que isso tudo, na verdade, foi obra do nosso prota, do Ayano Koji. Alguns dias antes do exame, Ibuki e Shizaki foram no quarto da Ayano Koji para implorar para o Kiyotaka para poder ajudar a salvar o Ryuen. Ibuki tinha certeza de que a cooperação do Ayano Koji não ia chegar, embora Shizaki argumentasse que apenas o Kiyotaka podia salvar o Ryuen nesse momento.
Eles observavam que o Ryuen não os enviou. O Kiyotaka viu que não tinha acontecido isso, perguntando se eles tinham certeza de que iriam se livrar dele e tal. O Kiyotaka comentava sobre como todos odeiam o Ryuen dentro e fora da própria classe dele, tornando algo excessivamente difícil, né, manter ele na escola. Os outros dois continuaram brigando ali, querendo saber o que ia acontecer e tal, e foi aí que o Kiyotaka começou a agir. Ele mencionou que o Ryuen acabaria com pelo menos 30 votos de censura, apenas da sua própria classe, tá? Isso sem contar as outras. E era algo compreensível, já que ele era abominavelmente impopular, né? Então só conseguia se pensar nesse momento, Hiyori, Albert e os outros que estavam lá tentariam dar o máximo para ajudar o Ryuen em seus votos de elogio. Então, resultado disso era o checkmate. Embora Shizaki diga que não quer que ninguém vá embora, seja expulso, nesse ritmo o Kiyotaka só tinha um conselho para eles. Era de fato coletar pontos privados do Ryuen. Ambos se opuseram veemente a fazer isso daí, eles não queriam, portanto o Kiyotaka disse francamente pra eles que eles não tinham como salvar o Ryuen se eles não fizessem isso. Shizaki ficou furioso, cara, tentando atacar o Kiyotaka, mas foi contido por Ibuki. O Kiyotaka ficou desiludido com toda a sua resolução e disse a eles que, se eles não conseguissem tanto que eles estavam querendo, eles não podiam fazer nada, né? Basicamente, com essa conclusão, ele sabia que Ibuki coletaria os pontos de Ryuen de qualquer maneira, porque era a única forma de salvar ele. E na noite anterior ao exame, a Ibuki disse que recebeu os pontos. No fundo, o Kiyotaka esperava que, na verdade, Manabe fosse como se pudesse levar todo o crédito por expulsar ela. A confiança da Kei nele aumentaria ainda mais se isso acontecesse. Manabe foi, então, decidida por ambos, porque ele teve problemas com a classe D depois do incidente de bullying que aconteceu, então Ibuki foi demitida desde que estava pronta para ser expulsa também. Embora o Kiyotaka mencionasse que Hiyori podia salvar ela, e isso ficaria tranquilo. Então já se tinha a opinião de que Hiyori, de antemão, faria tudo o que tinha que fazer para se concentrar em Manabe. Então o lance era o seguinte, o Honami explicou que usaria todos os votos de louvor da classe B no Ryuen e salvaria ele, por causa do pedido do Kiyotaka. Em troca, a Ibuki preencheria os pontos privados que a classe B estava precisando, né? Que estava faltando para poder salvar um aluno de ser expulso. E com o Kiyotaka atuando como testemunha com isso, o Kiyotaka refletiu que esse jogo final aí só poderia ser usado uma única vez, graças à própria intuição de Honami de acumular os pontos privados do Ryuen. Honami moveu todas as suas atenções para o Kiyotaka, aparentemente buscando garantir que ele podia salvar o seu colega de classe. E foi isso que aconteceu. O Ryuen foi salvo pelo Kiyotaka. Para aliviar toda essa incerteza, o Kiyotaka ainda falou por ela, perguntando o que ela faria depois. E ela ainda poderia escolher a opção de expulsar o Nagumo, mas no final das contas, ela fez a escolha com absoluta certeza e acabou decidindo seguir os planos do Kiyotaka mesmo. Então, de volta ao presente, o Ryuen afirma que sabia que o Honami estava meio que economizando pontos aí, mas também estava certo de que Ibuki não era habilidoso o suficiente, né, para poder negociar com ela. Então, mano, além de tudo, o Honami nunca gostou muito do Ryuen. Portanto, ele ficou surpreso quando o Kiyotaka se envolveu nisso tudo para poder salvar ele. O Kiyotaka, então, no final das contas, foi ao encontro da Arisu, que disse para ele por e-mail para se encontrar no prédio especial. Eles falaram também um pouco sobre o exame adicional que acabou de terminar e tal, e ela se desculpa pela bagunça e desordem que ela acabou fazendo, né, criando, e na verdade ela estava muito mais preocupada com o Kiyotaka, de que ele pudesse se sentir desconfortável com isso, do que ela mesma, embora essa preocupação logo tenha sido aliviada pela troca de ideia deles dois ali. E Arisu logo revelou o seu motivo para adiar as suas batalhas, porque ela recebeu um e-mail da pessoa que suspendeu seu pai temporariamente. Ela suspeitava que essa fosse a mesma pessoa que estava planejando a sua expulsão. Então assim, o exame especial completamente acabou, né? Acabaram de passar por um momento sinistro. Originalmente, os alunos só podiam dar votos de censura, o que significa que mesmo as pessoas como ela e Ichinoze poderiam ser expulsas, né? Basicamente foi uma mudança que rolou nesse exame, no meio do caminho. Depois de tocar algumas palavras, começaram a passar por eles ali um cara que chutou de repente a bengala da Arisu. Surpreso com a ação repentina, o Kiyotaka rapidamente pegou ela, né, enquanto o outro ataque rápido seguia ele. Ele decidiu então levar esse golpe aí enquanto segurava a Arisu para poder defender a garota. Ele gentilmente baixou a Arisu no chão apenas para poder, né, ser preso contra a parede. A Arisu agradeceu o Kiyotaka, né, a tudo isso e criticou Tsukishiro por seu comportamento violento. O problema é que a Arisu perguntou a ele o que ele achava de agir tão violentamente assim contra os alunos, se isso passaria despercebido. Só que o problema é que o Tsukishiro é o bambambam da parada, né? E ele mesmo falou que as câmeras de vigilância tinham sido substituídas por imagens falsas. Tsukishiro então deu ao Kiyotaka uma mensagem do seu próprio pai, ameaçando ele. Tsukishiro então continuou provocando o Kiyotaka, mas ele não revidou de forma nenhuma. Caso a câmera ainda estivesse gravando, né? Vendo que ele não tinha intenção de revidar, o Tsukishiro liberou o Kiyotaka e saiu de lá anunciando que eles começariam a trabalhar formalmente nessa escola em abril, e as coisas iam ficar um pouco mais pesadas.
No final das contas, na segunda-feira, depois do exame, o número total de alunos da classe C especificamente, diminuiu em 1. E vendo um certo ponto aí, todas as pessoas importantes acabaram continuando dentro desse jogo, né? E, cara, vai melhorar ainda mais daqui pra frente. Mas e vocês, galera? Me conta aí, curtiram essa reviravolta, essa história? Acharam que o Ayano Koji ajudou demais o Ryuen aí no final das contas, cara? O cara não foi expulso por causa da ajuda dele, enquanto a Arisu ajudou. É todo mundo, as cabeças do negócio, né? Os protagonistas ali, todos se ajudando, mano. Pô, negócio sinistro. Mas comenta aí embaixo pra mim, que eu quero saber o que você tá achando dessa história toda. E não esquece, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho, porque aqui você vai conseguir acompanhar tudo em primeira mão. Tudo que vai rolar em Yukoso, tudo que tá acontecendo, a gente vai trazendo tudo sempre em primeira mão pra você, tá? Tamo junto sempre, galera. Obrigado pela força incrível que vocês dão aqui no canal. Aquele beijo no coração e até a próxima. Valeu!